Bom dia, amigos do Grupo de Oração Ismael. É uma satisfação chegar aqui no nosso final de ano e hoje vai ser o nosso último trabalho do ano, né? E nosso último vídeo também de estudo. Desde já queria agradecer a todos que colaboraram de uma forma ou de outra aí nesse ano que foi bastante atípico, né? E de muito trabalho para todos nós, seja no campo da oração pelas famílias que nós atendemos aqui, seja em relação aos vários temas relacionados ao Brasil e ao mundo. Na semana passada a gente encerrou nossa série sobre as bem-aventuranças e hoje a gente vai também encerrar dessa vez o ano com um vídeo especial a respeito das mensagens de Ismael. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre a identidade de Ismael, quem foi Ismael. Vamos falar também sobre o grupo Ismael enquanto uma das primeiras células do Espiritismo no Brasil e finalmente a gente vai chegar ao estudo das mensagens, né, e algumas instruções de Ismael. E vamos dar início então para que a gente possa começar aqui esse vídeo que vai ser bem especial, porque vamos resgatar a importância de Ismael, já que muitos já ouviram falar, né, dele enquanto espírito mentor do Brasil, mas não são tantas pessoas assim que conhecem a história como um todo e principalmente as mensagens, né? Logicamente que nosso tempo é curto e não vai dar para falar de forma detalhada, vamos só dar uma pincelada mais geral. Mas vamos apresentar algo aqui para que a gente possa fazer um estudo interessante e produtivo como uma forma da gente encerrar bem o ano. Vamos dar início então? Essa passagem que eu vou fazer a leitura para vocês, Humberto de Campos está recebendo, na verdade acompanhando, né, uma visita do apóstolo Pedro aqui no Brasil em uma das procissões que se organizam em homenagem a ele, né? Pedro já desencarnado, evidentemente. E aí Humberto de Campos faz uma entrevista e ele transcreve essa entrevista nesse capítulo do livro Crônicas de Além Túmulo. Dentre outros assuntos que ele trata com Pedro, nós temos essa informação sobre quem é Ismael. Vamos ver então. E quando a figura venerada de Simão parecia prestes a prosseguir na sua jornada, inquiri abruptamente: qual o vosso objetivo atualmente no Brasil? Aí Pedro respondeu: venho visitar a obra do Evangelho aqui instituída por Ismael, filho de Abraão e de Agar, e dirigida dos espaços por abnegados apóstolos da fraternidade cristã. Então nós vemos aqui claramente a identidade de Ismael sendo revelada por Pedro, né, e sendo passado para a gente por meio de Humberto de Campos, que é filho de Abraão e de Agar, que é a história que está no capítulo 16 do Gênesis, que não vai ser possível que a gente fazer o estudo detalhado, mas sugiro desde já que os interessados acompanhem, né? Abraão foi o grande patriarca de Israel, Agar era escrava da sua residência, né? E ele teve um filho com ela e teve outro filho depois com a sua esposa Sara, que foi o Isaac. O Isaac, que é o filho de Abraão com Sara, deu origem aos judeus. E o Ismael, que é o filho de Abraão com Agar, deu origem aos povos árabes, né? Então, Ismael é esse espírito aí cuja história é relatada no capítulo 16 do Gênesis, né? Vamos ver agora na sequência o momento em que Ismael recebe do próprio Jesus. Já está em outro livro agora do Humberto de Campos, que é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a missão de ser responsável pela evolução dos brasileiros, de ser o guia espiritual do Brasil. Vamos ver então? Está aqui então no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo 3. Olha a narrativa de Humberto de Campos. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, Jesus, que está sendo referido como Senhor, né? Banhado em lágrimas de reconhecimento e como se entrar em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e Caridade. Esse lema Deus, Cristo e Caridade é muito conhecido no Espiritismo, né? Várias casas espíritas adotam, a própria Federação Espírita adota, né? E essa informação, né, é bem divulgada, de Ismael como
protetor espiritual do Brasil. Vamos agora então passar a estudar um pouquinho sobre o Grupo Ismael, que foi uma das células do Espiritismo no Brasil, como eu já falei, como ele se organizou, né, de forma resumida, e vamos ver também quem foram os grandes nomes do Espiritismo daquela época, finalzinho ali do século XIX, que auxiliaram nesses trabalhos, né? Então vamos ver? Aqui, também no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo 28. Aí Humberto de Campos revela para a gente. Desde 1885, igualmente funcionava o Grupo Ismael, com Saião e Bittencourt Sampaio, grandes nomes, né, do Espiritismo brasileiro, célula de evangelização, cujas claridades divinas tocariam todos os corações. Em breve, os mensageiros do Senhor conseguiram agremiar a caravana dispersa. No templo de Ismael iam reunir-se, enfim, os operários da grande oficina do Evangelho, Bezerra, Dr. Bezerra de Menezes, Saião, Bittencourt, Frederico, Filgueiras, Richard, Alvaro do Couto, Zeferino Campos e vários outros elementos da vanguarda cristã. Essas pessoas mencionadas aqui, elas reuniram, né, no Grupo Ismael para poder dar uma sistematização maior no estudo do Espiritismo, e foi uma passagem fundamental para a organização do Espiritismo no Brasil, para o movimento de unificação que depois foi feito alguns anos mais tarde, quando o Dr. Bezerra de Menezes assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira e o fez com muita capacidade e coerência, né? Conseguiu juntar os elementos dispersos Brasil afora para se organizar em torno da federação. E aí o Grupo Ismael teve esse papel importantíssimo e continuou, como de fato continua até hoje dentro da Federação Espírita Brasileira, exercendo os seus trabalhos. Então vamos lá que Humberto de Campos segue revelando para a gente. O abnegado mensageiro do mestre, Ismael, começando o movimento de organização nos primeiros dias de 1889, prepararam o ambiente necessário para que todos os companheiros do Rio ouvissem a palavra póstuma de Allan Kardec, que, através do médium Frederico Júnior, forneceu as instruções aos espiritistas da capital brasileira. O Rio, então, era a capital, né? Exortando-os ao estudo, à caridade e à unificação. Olha que passagem importante, que muitas vezes as pessoas leem o livro de Humberto de Campos e não percebem a importância dessa passagem. Então, Humberto de Campos deixa bem claro, Ismael, como organizador do Espiritismo no Brasil e protetor do Brasil de uma forma geral, organizou para que Allan Kardec viesse do além-túmulo ser um dos guias instrutores do Grupo Ismael. Essa informação confirmada por Humberto de Campos através da psicografia do Chico está aí. E Frederico Júnior, que foi o médium responsável por receber a palavra póstuma do Kardec, e não só de Kardec. Vários evangelistas ditaram comunicações ao Grupo Ismael, e comunicações que foram recebidas, em sua maioria, pelo médium Frederico Júnior. E vamos ver agora um pouquinho sobre o Frederico, para a gente ter uma noção da grandeza da mediunidade dele e da capacidade dele enquanto missionário, né, de receber essas mensagens. Vamos lá. Aqui já é no livro A Tragédia de Santa Maria, recebida pela médium Ivone do Amaral Pereira, né, uma médium também incontestável, que recebeu essa informação do Dr. Bezerra de Menezes. Olha o que ele diz. Existia na capital do país, que era o Rio de Janeiro, um médium portador de peregrinas qualidades morais e vastos cabedais psíquicos, que dele faziam sem contestação possível um dos mais preciosos, eminentes intérpretes da revelação espírita no mundo inteiro, em todos os tempos. Vou até fazer uma pausa aqui. Então, qualidades morais acentuadas e vastos cabedais psíquicos. Um dos maiores intérpretes do espiritismo em todos os tempos, um dos maiores médiuns de todos os tempos, Frederico Júnior, e muitas vezes é pouco comentado, né? Vamos ver que o Dr. Bezerra segue fazendo excelentes referências ao Frederico, como não poderia deixar de ser. Chamava-se Frederico Pereira da Silva Júnior, amplamente relacionado e mais conhecido com a singela abreviatura de Frederico Júnior. Tão nobre obreiro da seara cristã, repartia-se em múltiplas modalidades de serviços mediúnicos, dedicado e fraterno até a admiração,
porquanto seus dons psíquicos, variados e seguros, obtinham também do além-túmulo as mais lúcidas revelações. Então, só elogios, né? Dr. Bezerra de Menezes, um dos maiores missionários do Cristo, através da médium Ivone, né, mediunidade incontestável, falando, né, contando um pouquinho da história que a gente está falando aqui também, do médium Frederico Júnior, com essas palavras: vastos cabedais psíquicos, grandes qualidades morais, mediunidade de vários tipos e recebi as mais lúcidas revelações. Né? Então é importante a gente resgatar a história do médium Frederico, porque de muitas comunicações ele recebeu. E essas mensagens do Grupo Ismael, dessa época, foram reunidas pelos amigos da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes, que nos presenteou, esses amigos nos presentearam com a publicação de uma obra que chama As Virtudes do Céu. É até o livro que está aqui no canto, ao fundo, que eu deixei para vocês verem, né? E eu vou colocar um slide com a imagem dele melhor também, para que todos possam acompanhar. E nesse livro é que são publicadas as mensagens de Ismael, que agora a gente vai começar a estudar aqui, já chegando na parte final do nosso vídeo. Vamos ver? A primeira mensagem que eu separei aqui é a mensagem número 2 do livro, O Médium é Frederico. Meus filhos, jamais deixeis de orar e vigiar, de estar atentos, a fim de não cairdes na tentação e nas tramas dos inimigos da luz. Orai, e que os verdadeiros crentes, homens do Espírito, compreendais que a verdadeira prece é a elevação dos vossos pensamentos sob o sagrado impulso das virtudes cristãs até aos pés do Altíssimo. Muito interessante essa passagem aí, né? Porque tem tudo a ver com o nosso grupo, né? Nós temos um grupo de oração que se chama Ismael. E nesse slide aqui, o Ismael nos conclama a orar, né? Várias dessas mensagens que ele ditou, ele incentiva, né, a vigilância e a oração. E além disso, né, como ele é o mentor espiritual do Brasil, como a gente já viu aqui e muita gente já sabe, se é um grupo de oração pelo Brasil, né, dá o nome para Ismael, tem uma pertinência em dois aspectos, né, dupla, tanto em relação ao mentor do Brasil, como em relação a essa exortação à oração que Ismael sempre faz. Né? Por isso que eu separei essa mensagem aqui, para relacionar diretamente com o nosso grupo. A próxima mensagem, vamos ver? Aí já é a mensagem 22. Né? Já que estamos chegando no Natal, eu achei importante separar essa passagem aqui para esclarecer um pouquinho sobre a natureza do corpo de Cristo, né? Conforme a visão de Ismael, que é o nosso mentor coletivo do Brasil, mentor espiritual do Brasil, que confirma a revelação repassada a Rustem. Olha só como ele nos informa isso. Hoje, que todos os espíritos bem iluminados afirmam que o nascimento de Jesus foi todo aparente, que o seu corpo apenas se constituíra de fluidos concentrados no seio da sempre Virgem Maria, não há mais razão de ser para duas opiniões a respeito. O médium foi o Frederico Júnior, né? Que vocês viram aí as qualidades dele, né? Recebia as mais lúcidas revelações, né? Uma delas foi essa. E Ismael foi bem claro, né? Em relação a isso. Todos os espíritos, né, elevados afirmando a mesma coisa. E de fato é assim. Bittencourt Sampaio desencarnou também, confirmou a revelação de Rustem. Dr. Bezerra de Menezes, Dois Planos da Vida. Emmanuel falando também sobre isso. André Luiz, né, pela psicografia do Chico. Vários médiuns ao longo do movimento espírita no Brasil, né, e também no mundo. Até as próprias profecias bíblicas só podem ser compreendidas se a gente aceitar essa revelação, né? Como, por exemplo, a concepção da Virgem Maria. Né? Enfim, a gente tem várias informações aí confirmando a veracidade da revelação que Rustem recebeu. Kardec e Rustem com obras complementares. E nós aqui firmamos a nossa posição sem problema nenhum, porque estamos bem acompanhados aqui com esses grandes missionários, né? Entre eles o próprio Ismael, um mentor espiritual do Brasil e que a gente homenageia dando nome ao nosso grupo de oração. Então, em relação ao Natal, está aí, né, esclarecimento a respeito de como Jesus surgiu. Surgiu no mundo. Seguindo aqui com mais uma mensagem. Agora a mensagem 56, né, recebida também pelo Frederico. Tratai, meus filhos, de produzir frutos, pois assim como nos tempos passados vinham os profetas pedir em nome do Senhor
aos doutores da lei o resultado de seus labores, também hoje os vossos guias, os vossos protetores, penetram nesse pequenino templo para o mesmo fim, desejosos de que possais mostrar frutos em abundância de amor, de fé e caridade. Ó vós que sofreis, elevai o vosso espírito nas asas da prece, aos pés do amantíssimo e divino Mestre. Acolhei-vos sob seu manto. Ele é o eterno abrigo de todas as ingratidões. Ele é o eterno refúgio de todos os infelizes. Ele é o mais brilhante farol que ilumina a consciência das criaturas. Tá aí então a mensagem. Essa é a capa do livro As Virtudes do Céu. E interessante que ele nos conclama sempre ao trabalho, né? Ismael nos conclama sempre ao trabalho e a colocarmos sempre o Cristo como farol que nos ilumina, né? Não poderia ser diferente, já que é um grande missionário do Cristo. Tratai, pois, de produzir frutos, deixa bem clara a mensagem. Ou seja, além do conhecimento, precisamos trabalhar e trabalhar bastante. Próxima mensagem. Essa mensagem é 63. Ismael disse da seguinte forma: Jesus, representando Deus na terra, se curva como o último dos homens e lava as plantas dos simples pecadores, dando desta forma o exemplo da maior humildade, mostrando qual o procedimento que deviam ter os seus continuadores, os que iam espalhar-se por toda parte a pregar a boa nova que ele trouxera à terra. Comentando um pouquinho sobre a passagem evangélica do lava-pés, né, da Santa Ceia, mostra Jesus, então, como exemplo de humildade que nós devemos seguir e imitar, né, nesse aspecto. Todas essas mensagens aí, pessoal, repetindo, foram condensadas e reunidas no livro As Virtudes do Céu e foram instruções passadas nos estudos que eram feitos no Grupo Ismael, né, primórdio do Espiritismo no Brasil, e que foram muito importantes, né, para a organização do Espiritismo na época, e até hoje é importantíssimo, né, e muito útil e atual o estudo dessas mensagens. Por isso que nós estamos fazendo também esse resgate aqui, né? Próxima mensagem. Agora é a mensagem número 50. Meus filhos, bem-aventurados os que estudam, compreendem e praticam. As bênçãos de Deus desçam sobre vós. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos acompanhe com as felicitações do meu espírito pelo vosso trabalho de hoje. Essa mensagem eu citei apenas para mostrar, né, a importância que Ismael faz tanto da compreensão e estudo do Evangelho como na parte prática, né? É preciso também colocar em prática aquilo que é estudado. E sempre todas essas mensagens aí, pessoal, eu estou citando apenas fragmentos, né? Elas são muito maiores, na verdade, cada uma delas. Separei só alguns fragmentos aqui, porque senão não daria tempo de comentar. E partindo agora para a nossa última mensagem que eu separei, é a mensagem 94. Essa, como todas, é interessante, mas ela é especial, pelo menos eu a considero assim, muito especial, porque ele faz uma prece à Virgem Maria nessa mensagem, se despedindo, né, do grupo naquele dia, e olha só o que ele fala, né? Ó Mãe Santíssima Virgem Piedosa, deixa, Senhora, que te dirija a minha súplica no dia de hoje, em que a humanidade comemora a sagrada paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa comunicação foi dada numa Sexta-feira Santa, né? Mãe Santíssima, aqui estão os teus filhos humildes, chamados ao trabalho da vinha de teu amantíssimo Filho. Dá que Ismael, o último dos discípulos do teu Filho amado, possa conduzi-los sempre sorridentes por essa estrada de flores e espinhos, que eu possa sempre unidos a eles por um mesmo amor, por um mesmo afeto, comemorar a paixão de Jesus e as suas sacratíssimas dores. Então, principalmente esse pedido de que ele possa continuar nos guiando, né, e nos conduzindo, que é muito importante, né, que eu separei, e que não seja só apenas, né, durante aquela época, com certeza não, que todos nós ainda possamos ser orientados e seguir aquilo que Ismael nos passa, né, como um caminho e roteiro seguro para a gente traçar com êxito, se a gente conseguir fazer isso, a nossa jornada aqui na Terra, nessa reencarnação. E finalizando, né, também lembrando o Natal que está chegando aí, eu já peguei uma mensagem agora de Lucas, né, do Evangelho de Lucas, para a gente celebrar aqui. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Meus amigos e minhas amigas, foi uma alegria enorme compartilhar com vocês mais um ano de trabalho. Vamos então encerrar por aqui, né? Agradeço muito a companhia de todos. Possamos nesse Natal
renovar os nossos corações e seguir cada vez mais dedicados ao Evangelho do Cristo. Me despeço de vocês deste ano. Semana que vem, 2021, possa ser de muito trabalho para todos nós. Vamos continuar aqui fazendo nossa função, né? E de uma igual formiguinha, né? De forma coletiva, para a gente poder dar nossa contribuição, ainda que pequena, para que, por meio das nossas orações, nós consigamos fazer um trabalho de intercessão de forma eficaz, né? Ao longo de 2021. Que seja assim. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos. Fique com Deus. Até 2021. Abraços!